Fala, criticante! Nesse vídeo aqui eu vim abordar o tema do West Marches e da mesa aberta, como você leu aí no título, que são termos que têm se popularizado cada vez mais, mas muita gente ainda tem dúvida do que se trata e como funciona. Então eu vou falar um pouco aqui sobre o tema, de onde surgiu e como funciona esse tipo de jogatina aí, que é muito bacana e interessante, tá bom? Vamos começar então com a tradução. O termo Marches, ele vem do inglês e ele indica uma região fronteiriça. É uma região ali que fica na borda de alguma coisa, de algum lugar específico. É realmente uma região de fronteira. Mas o termo march também significa marchar, o verbo marchar. Então marches pode ser o plural disso, as marchas, ou seja, pode significar duas coisas, duas traduções possíveis aí que a gente tem. As fronteiras do ocidente, já que West é oeste, então as fronteiras aí ocidentais, ou também a marcha ao oeste. Então é o termo aí, West Marches, que tem essa conotação de dois sentidos, que ambos fazem sentido para o estilo de jogo que ele propõe. E qual que é a ideia desse estilo de jogo? Eu vou explicar um pouco depois o porquê desse nome, tá? Mas o que é de fato uma mesa West Marches quando a gente fala isso? A ideia é ser uma mesa sem um grupo fixo, então cada dia pode jogar pessoas diferentes naquela mesa. Ela não vai ter uma data fixa também, pode acontecer nessa semana na segunda, na outra semana na quinta, na outra semana no domingo, e sem uma linha de história fixa. Ou seja, não tem um começo, meio, fim definido, como muitas vezes a gente vê em aventuras prontas e tal, que você tem que seguir aquele caminho específico. A gente costuma falar que é uma caixa de areia, muitas vezes usando o termo aí sandbox, que vem do inglês, que é realmente uma caixa de areia para que os jogadores possam criar e ir para onde eles quiserem. Mas como é que isso é possível? Se não tem um grupo fixo, se nem tem uma data fixa, e sem essa linha de história fixa, como que essa mesa funciona de fato, Deve ser um caos organizar isso. Bem, na prática, podem jogar várias pessoas. E podem também ter vários mestres, ou mais de um mestre. A ideia é que tenha um grupo ali de pessoas que são jogadores da mesa, e esse grupo ele pode ter muito mais pessoas do que realmente está jogando naquele dia. Então você vai ter o grupo que está jogando no dia, mas você vai ter o grupo expandido, que é aquela galera, comunidade ao redor da mesa aberta. Isso pode ter 50, 100 pessoas, tanto faz. Não significa que essas 50 ou 100 pessoas vão estar jogando ao mesmo tempo no mesmo dia, mas todas elas fazem parte ali, porque a ideia é que o mundo seja persistente, ele é compartilhado, como está colocado aí. Então a gente vai ter essa comunidade expandida aí. E como é que funciona para marcar um jogo? Diferente de uma campanha convencional que a gente está acostumado assim, onde tem uma data fixa e todo mundo aparece naquele dia, geralmente as pessoas vão combinar que dia que a mesa vai acontecer. Os jogadores podem se organizar e falar assim: olha, sexta-noite a gente quer jogar. Tem essas e essas pessoas disponíveis. Tem algum mestre disponível? Se tem um mestre disponível, eles vão lá, combinam e jogam. Ou pode ser o contrário, dependendo da mesa também. Às vezes o mestre fala assim: olha, gente, sexta-feira ou quinta-feira eu vou ter mesa das 8 às 11. Alguém quer jogar? E quem quiser jogar, entra e participa. Então não tem uma data fixa, nem horário fixo, mas toda vez que um jogo é marcado e essas pessoas comparecem para jogar, elas jogam no mesmo mundo, nesse mundo compartilhado. E ali dentro, o que um grupo faz impacta no mundo. Então, por exemplo, imagina que tem uma floresta. Aí um grupo entrou numa determinada sessão e colocou fogo nessa floresta, queimou ela completamente. E aí a sessão acabou, tudo bem. Na próxima sessão, pode ser um outro grupo com outras pessoas. Se eles forem naquele lugar, a floresta vai estar queimada. Então é meio que um mundo compartilhado, quase como se fosse, pra gente fazer um paralelo aqui, aqueles MMORPG, aqueles jogos de RPG online, que tem muitas pessoas conectadas. A diferença é que é com RPG aqui no modo mais clássico. Esse estilo de jogo, galera, ele surgiu lá na década de 2000, com o Ben Robbins. Ele que propôs, e ele deu esse nome de West Marches porque era o nome da campanha dele. E ele se baseou muito nos estilos de jogos que aconteciam na década de 70, que foi quando o RPG surgiu. Tem um blog que eu vou deixar aqui na descrição do próprio Ben Robbins falando de como foi essa campanha dele, como ele construiu, como é que ele manejou ali para organizar. Tá em inglês, tá? Mas eu acho que é uma leitura super válida, muito interessante para você ter mais informações sobre o estilo de jogo, como ele surgiu, E por que o Ben Robbins ele se baseou nos jogos que aconteciam na década de 70? Porque, gente, muita gente não sabe e acha que o RPG sempre teve esses moldes de campanha e grupo fixo que a gente tem hoje, mas na verdade não. Lá no documentário Secrets of Blackmoor, que conta a verdadeira história aí do Dungeons and Dragons, eles mostram e fazem entrevistas com as pessoas que estavam lá na criação do RPG. O RPG ele surge dos jogos de guerra, que eram jogados com tabuleiros ali. E geralmente os jogos de guerra, eles simulam uma batalha específica. Então a batalha de Waterloo. Então, algumas pessoas chegavam lá, simulavam aquele combate e acabou. Era como se fosse o que a gente conhece hoje como um jogo único, uma sessão única, um one shot. Ou se não desse pra acabar naquele dia, eles deixavam o tabuleiro daquele jeito e voltavam no outro dia pra terminar daquele ponto. Mas não tinha uma certa continuidade, ou seja, o resultado de um jogo não afetava diretamente o resultado de outro. Até que o Dave Arneson, que é o criador, um dos co-criadores junto com o Gary Gygax do D&D,
ele criou esse conceito de campanha, lá para as campanhas napoleônicas, de guerras napoleônicas que ele jogava e mestrava. E a ideia dele ali é que o resultado de uma batalha influenciaria em outra batalha, de modo que se você perdeu tropas nessa daqui, você não teria essas tropas nas outras. E isso foi uma febre, o pessoal gostou bastante desse estilo de jogo, porque eles começaram a simular um desenvolvimento histórico ali, alternativo, né? Que não era a mesma coisa da nossa história real, mas eles gostaram bastante dessa continuidade. Era esse o conceito de campanha. Mas vai lembrar que nessa época, os grupos de jogos, desses jogos de guerra, eram muito mais parecidos com o West Marches que a gente vê, né? Esse grupo expandido, do que com o conceito de grupo fixo que a gente tem hoje. Então você tinha ali várias pessoas nessa campanha napoleônica mesmo, né? Tinham várias pessoas, sei lá, acho que 30 ou mais. E aí no dia que ia ter jogo, eles combinavam, ó, quem pode comparecer, quem vai. Tem até uma passagem legal no documentário que eles falam que alguns jogadores gostavam tanto que eles continuavam a querer jogar até por telefone, né? Então, os primeiros jogos aí, à distância feitos, né? E não foi com internet. Então, vocês veem que, inspirado nesse estilo desse grupo expandido, o Ben Robbins faz esse modelo de West Marches porque ele queria colocar o gerenciamento aí das datas na mão dos jogadores. Eles tinham pouco tempo para jogar, quase nunca a agenda combinava, e aí esse estilo combinou bastante com essa escassez de tempo. E vocês percebam que nesse estilo de West Marches, o mundo tem um papel muito importante. Ou seja, o cenário em que se vai jogar, ele é quase um personagem em si. Porque os jogadores vão para desvendar, desbravar, conhecer esse cenário ali, que é persistente. Eles vão mexer nele, criar nele como uma caixa de areia. Vale também a gente fazer um ponderamento aqui, que o conceito de West Marches, né, ele remete muito a essa questão da marcha ao oeste, com muita inspiração também no Velho Oeste, né, daquela questão de colonizar o Velho Oeste e tal. E aí vale um ponderamento que muita gente não gosta de usar esse termo West March exatamente por conta dessa conotação. Porque essa marcha ao oeste, em busca do tal desenvolvimento, foi um motivo aí para um genocídio, né? Vários indígenas e populações indígenas foram dizimadas, mortas, com suas culturas apagadas nesse processo. Então muita gente prefere o termo mesa aberta, ou mundo persistente, ou até mesmo bate-volta, né? Eu vou explicar o porquê do bate-volta. Então, como eu tava falando, o mundo aqui, ele tem um papel muito importante. E aí tem um carinha que criou alguns cenários, algumas mega dungeons, né? São masmorras gigantescas. Esse cara é chamado Greg Gillespie. Esse carinha aqui. Ele é um professor que mexe com essa questão de história também, né? De culturas. Ele criou algumas mega dungeons, né? Super famosas. A gente vai ter Barrow Maze, que é uma masmorra gigantesca debaixo de pântanos. A gente vai ter Highfell, que é uma ilha flutuante com vários castelos. As Cavernas Proibidas de Arcaia, que é uma mega dungeon que acontece dentro aí de um canyon. E também a gente vai ter Dwarrow Deep, que eu inclusive estou mestrando, que é uma dungeon gigantesca baseada em Moria, do Senhor dos Anéis. Então a gente vai ter ali complexos anões de um reino anão perdido. Por que eu tô falando do Greg Gillespie do nada aqui? Porque como o mundo é um fator importante e ele criou esses mundos aqui com essas masmorras gigantescas, isso foi um cenário perfeito para algo que aconteceu durante a pandemia aqui no Brasil, especificamente. E até antes um pouquinho da pandemia. Então tiveram alguns ingredientes que foram essenciais para construir um cenário onde pudessem florescer várias mesas abertas diferentes. A gente tá falando aqui do fator pandemia, onde todo mundo precisou ficar em casa, teve que começar a jogar online. E quem queria jogar RPG teve que jogar online e aprender a jogar dessa forma diferente. Isso possibilitou que pessoas que nunca tinham jogado online antes começassem a jogar, e a internet facilita que você se conecte com pessoas do mundo inteiro. Então tinha mais gente ali para jogar o RPG. Outra coisa é o fator agenda. Quando a sociedade e trabalhos cada vez mais difícil, eu costumo falar que o maior boss do RPG, o maior chefão, não é Strahd, não é Tiamat, é a agenda, porque é difícil, né? Você arrumar um horário para jogar. E essa flexibilidade da mesa aberta ajuda bastante nisso. Esse conceito de bate e volta que eu tava falando antes também facilitou muito, porque a ideia do West Marches é que você tenha um local seguro, onde você possa ir explorar e sempre ao final da sessão você volta. Então você nunca termina a sessão fora desse local seguro. Porque se você certifica que você voltou, você sempre tem um ponto de partida comum e fica muito mais fácil de organizar. Então bate e volta é isso, você ir, assim como aquelas viagens que você vai e volta rápido, você ir, explora e volta antes da sessão acabar. Algumas pessoas, né, até colocam um tempo fixo de sessão, de cronometrar mesmo. Olha, vocês vão ter 3 horas de jogo para poder explorar como quiserem. Vocês podem ficar na cidade, podem sair, mas no final da sessão, quando o tempo acabar, vocês têm que estar no lugar seguro aqui, de volta nesse refúgio aqui. Pode ser uma vila, pode ser uma cidade. Caso contrário, a gente vai decidir o que acontece com os personagens, se eles morrem, se eles perdem alguma coisa. Isso aí varia de mesa para mesa. E esses ingredientes aqui possibilitaram várias mesas abertas surgirem na internet, né? A primeira que eu tenho conhecimento que apareceu aí foi do Felipe Gomes, né? O Barrow Maze. Ele pegou lá atrás esse Barrow Maze, juntou uma galerona e tava jogando online Barrow Maze. E isso, né, serviu como inspiração para várias outras mesas também, como a mesa de Arcaia, que é aquela também do Greg Gillespie, que foi um projeto gigantesco que eu participei. Cheguei a jogar lá, participei do primeiro grupo que pegou nível 2, que foi um projeto do Regra Obscura, né, que é o Regra da Casa, junto com o canal
Câmara Obscura. Isso também inspirou o Samuka, o Samuel do Brainstorm RPG, a mestrar aí o Hyfel, que também é do Greg Gillespie, uma mesa aberta. E a partir disso ele também criou Ark, que é um cenário que ele mesmo criou e tá rodando mesa aberta até hoje, que é um deserto aí, um deserto estranho, de dunas estranhas, né, que eu já até mestrei aqui no canal, um one shot. Depois a gente vai ter também o Biergotten, que é um projeto muito bacana que também tá acontecendo até hoje lá do Regra da Casa. O Forte na Borda do Mundo, do Falando de RPG. E a gente vai ter o Cordel do Reino do Sol Encantado, do Borges. E várias outras iniciativas de mesa aberta aí, de vários outros sistemas e jogos diferentes, porque isso possibilita que muitas pessoas joguem com a flexibilidade nos horários, com a persistência do mundo, né? O mundo é vivo, e mesmo assim tendo aquela sensação de que as coisas estão evoluindo, né? Isso é muito interessante. Então pode ter a mesa aberta de qualquer sistema. É lógico que sistemas que favorecem mais esse tipo de jogo de sandbox, né? Eles vão funcionar melhor, pelo menos na minha opinião. Mas você pode jogar com quinta edição, com Pathfinder, com Tormenta 20, qualquer coisa. Geralmente esses aqui foram jogados com D&D BX, com a D&D Old School Essentials, né? Eu já fiz há um tempo, por exemplo, uma mesa aberta lá no canal de Mouse Hitter, né? Que é um RPG que você joga com ratinhos. E falando em mesa aberta lá no Discord do canal, eu abri uma mesa pra jogar com os inscritos em comemoração aos 20 mil inscritos aí. E é uma mesa aberta. Então se você quiser jogar, a gente tem aí Paradoxia, que é um cenário que eu fiz, uma mega dungeon que eu mesmo criei, que são as ruínas aí de uma cidade extraplanar. Os jogadores podem explorar com várias questões etéreas ali, muito interessantes, vários tesouros para poder descobrir. E eu decidi fazer essa mesa aberta de uma forma que todo mundo pudesse jogar, mesmo quem não tem computador pode jogar também, porque então a gente só joga pelo Discord ali e usando fichas que dá para acessar pelo celular também, mas também dá para usar pelo computador. Então aqui a gente tá no servidor do Discord, por exemplo. O link tá na descrição aí nas redes sociais. Você entra e vai ter aqui a mesa aberta Paradoxia. Então aqui você pode ver como funciona, né? Como que eu faço para jogar. Quadro de missões, que é onde a gente coloca aqui quando vão ter novas excursões. A Taverna do Véu Sussurrante, que é onde o pessoal fica interpretando aqui, mesmo quando não tá rolando o jogo, eles ficam conversando aqui, mandando rumores do que aconteceu. Criação de personagem, aqui você pode tirar dúvidas. Rolagens a gente faz só pelo Discord com o bot aqui, que eu inclusive ajudei a traduzir, tem vídeo sobre ele no canal, né? Então você clica aqui, ele já rola aqui, muito legal. Então é tudo feito pelo Discord, o pessoal vai mapeando e tal. E a gente joga com o Old Dragon 2ª edição, que tem as regras gratuitas também. Então aqui eu tenho o Notion, né, dos personagens que o pessoal criou. E todos eles aqui, eu vou fazendo esse monitoramento de quanto XP ele tem, de qual nível que tem. Então a mesa começou agora, então você pode participar, pode criar seu personagem, ler lá como é que funciona. E todos os personagens estão sendo usados aqui no Old Dragon Online, que é gratuito, você pode criar uma conta. Aqui a gente gerencia as fichas, o que é que seu personagem tem, quanto de experiência ele ganhou. Tem vídeo falando sobre o Old Dragon Online, é gratuito, você pode acessar. E fica muito fácil da gente fazer esse gerenciamento aqui dentro, né? Da nossa campanha. Qualquer um pode jogar, você pode entender na prática como funciona uma mesa aberta, vem participar conosco, é de graça. O interessante, né, é que se você entrar pelo meu link, que é esse aqui que tá na tela, lá no site do Old Dragon Online, o pessoal do Old Dragon entende que o conteúdo que eu faço aqui é relevante, que é um link de afiliado esse, né? Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Eu escolhi o Old Dragon para fazer a mesa exatamente pelo suporte que o pessoal dá. Tem essa plataforma que é incrível, que é acessível no celular, tá tudo em português. Isso facilita muito, né, para uma mesa aberta que tem o objetivo de ser inclusiva, né? Então acho que tenho gostado muito de como tá funcionando lá. E se você gosta do conteúdo aqui, outra forma de apoiar é entrando no nosso Apoia-se, que é a partir de R$8, que é o preço de um cachorro quente hoje em dia. Você pode participar do nosso grupo exclusivo, onde eu posto os vídeos com antecedência, tiro dúvidas, troco ideias, e é muito legal. E além de, é lógico, de apoiar o canal aqui com esse conteúdo. Mas é só se você puder e quiser. Você pode apoiar uma vez, não apoiar mais, tanto faz. Outra forma de apoiar muito importante é você divulgar vídeos e mandar para outras pessoas, e ajuda muito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, esclarecido um pouco aí. Eu te vejo no próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG de mesa.